pensa bem no que tu vai tatuar. Não tatua nome de namorada, não faz essas coisas aí. Isso é pedir pra dar errado. Sejam muito bem-vindos, sustentados, a mais um Papo SPD. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. Hoje a gente tá com aquele objetivo... Eu não falei no microfone, eu sou o Martin. Foi mal. Putz. Hoje a gente tá com aquele objetivo de fazer o episódio mais curtinho. Talvez um episódio de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Porque a gente quer testar esse formato, ver se vocês preferem um conteúdo mais breve, mais curto, para vocês talvez ouvirem enquanto lavam uma louça ou assistirem enquanto vocês comem um almoço de vocês, alguma coisa nesse sentido. É verdade. Mas comentem aqui embaixo se vocês estão assistindo no YouTube, tem a aba de comentários, vai ali embaixo e comenta pra gente o que tu prefere, um episódio mais curto, de 20, 30 minutos, ou um episódio mais longo, de 1 hora. Nos contem aí, porque a gente quer muito saber. Quem sabe a gente muda para o formato mais longo de novo, talvez vocês prefiram isso. Se você está nos ouvindo no Spotify, eu vou te pedir para que você vá lá na nossa conta do Instagram, @sustentadospordeus, e nos mande um direct contando o que você prefere, um episódio mais curto, um episódio mais longo, que isso vai dar um feedback bem legal pra gente poder gravar o episódio já pensando nisso, no que vocês preferem, no que funciona melhor pra vocês, né? Exato. Contem pra gente qual foi a experiência de vocês com o nosso podcast agora. Só lembrando que eu descobri esses dias que teve uma atualização no Spotify. Eu não sei se teve atualização ou sempre foi assim, e eu que nunca tinha notado, mas dá pra ver vídeo agora no Spotify. É muito legal. A gente faz então, o upload do episódio e tem o vídeo já lá. Isso, a gente sempre posta com o vídeo. Então, se tu tá assistindo no Spotify e tu não sabe que tem vídeo, é só clicar lá na miniatura que vai aparecer o nosso vídeo, ó. A gente tá te dando oi agora. Existe essa opção também no Spotify, mas quem gosta do YouTube, a gente também tá jogando o vídeo lá pra vocês nos assistirem. A gente tem um cenário muito legal, que a gente pelo menos gosta muito desse cenário, aquela cruz atrás. Quem não conhece ainda, dá uma olhadinha pelo menos no YouTube, que vale a pena. Falando em YouTube, falando em Spotify, eu vou pedir para que você nos siga no Spotify, siga o podcast, né, o Papo SPD no Spotify, compartilha com os seus amigos. E se você tá no YouTube, já deixa o like e compartilha com alguém esse vídeo, já se inscreve, já coloca aquele sininho, né, que a galera tanto fala, para não perder nenhum episódio novo que a gente tá sempre tentando trazer para vocês, pelo menos de 15 em 15 dias, né, é o nosso objetivo. E se você não conhece a nossa rede principal, que é o lugar onde a gente está mais ativo, é o Instagram, @sustentadospordeus, está aqui embaixo. E também tu pode só procurar SPD, que é muito fácil de encontrar a gente lá, beleza? Perfeito. Bora começar o papo, de verdade. Bora. Já fazia parte do papo, mas enfim. Hoje vocês sabem, né, por causa dos títulos aí, mas eu sempre anuncio. Mas é que é legal, dá um climinha show quando eu anuncio, entendeu? A gente vai falar sobre tatuagem hoje, né? Tatuagem pode, cristão pode fazer tatuagem? A gente tá aqui para responder essa pergunta. Já fizemos um post, na verdade, sobre isso no nosso Instagram. Então, se você terminou o episódio e você quer, assim, ter na palma da mão esse conteúdo de uma forma mais resumida ainda do que o episódio de podcast de 20 minutos, a gente tem um post lá no Instagram. É só procurar que você encontra e a gente vai falar algo muito parecido com o que tá ali no post, né? Exato. Tu tem alguma coisa pra dizer? Antes? Não. Não? Tá. Só pra eu saber se eu podia continuar conduzindo. Podemos começar aqui. com o assunto. Mas eu queria saber, assim, galera, vocês já pensaram, assim, em fazer uma tatuagem, né? Vocês já fizeram uma tatuagem, talvez, e vocês, quem sabe, talvez foram ou julgados por outras pessoas ou julgados por si mesmos, assim, ficaram pensando, poxa, será que eu, como cristão, estou fazendo uma coisa correta? Será que pode isso eu marcar meu corpo com tatuagem? Será que é legal? É isso que a gente quer conversar aqui hoje, Exato. né? E a primeira coisa que eu queria começar dizendo é que muita gente primeiro já olha para tatuagem de um jeito um pouco errado, ou achando que é alguma coisa errada, porque começa com aquele pensamento que tatuagem é coisa de gente que saiu da cadeia, ou tatuagem é coisa de tribo indígena que sacrifica criança e não sei, sabe? Existe esse pensamento muito por trás de algumas pessoas sobre esse assunto, e a gente sabe que
de certa forma, não é um assunto tão delicado assim, mas é um assunto que muitas pessoas acabam, entre aspas, sofrendo com isso, né? A gente até teve um amigo que entrou em contato com a gente e pediu pra gente salvar o post sobre tatuagem que a gente fez, porque ele estava querendo fazer tatuagem e a família dele não estava gostando da ideia, né? Ele não sabia como argumentar, então queria entender como a gente explicava a resposta que a gente vai entregar para vocês hoje, né? Exato. Mas eu, na verdade, tive a ideia de trazer esse conteúdo da tatuagem porque, nos perguntaram no Instagram, mas também eu, às vezes, faço uma série de pesquisas, né, utilizando o Google Trends ou outras ferramentas para ver o que as pessoas estão pesquisando, o que elas querem saber, o que elas precisam, que respostas elas precisam ver nos nossos conteúdos da SPD, né? E numa dessas pesquisas eu descobri que um assunto muito pesquisado, ou uma pergunta muito feita no Google, né, era se cristão pode fazer tatuagem, né? E eu achei que seria muito legal a gente falar sobre isso. A gente já falou num outro post, que nem eu já disse lá no nosso Instagram. Mas hoje a gente queria se aprofundar nisso. E quando eu vi essa pergunta tão repetida no Google Trends, eu fiquei me perguntando assim, por que será que as pessoas têm essa dúvida tanto, né? A gente, talvez eu até estava conversando com o Martin antes da gente começar a gravar o episódio, e ele falou, pra mim esse assunto não parece tão interessante ou tão relevante, assim. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas as pessoas pesquisam tanto sobre isso, sabe? Eu acho que talvez para elas não tá claro a resposta para essa pergunta. Então, bora conversar sobre isso, né? A Isa, ela me deu um tapa de luva, né? Ela falou que o podcast não é para mim, é para os outros, então... É que às vezes a gente pensa... Acho que todo mundo comete esse erro, né? A gente pensa, mas isso é tão óbvio, a resposta para essa pergunta é tão óbvia. Por que eu tenho que falar sobre isso, né? É óbvio, mas o Martin sempre fala que o óbvio precisa ser dito para continuar sendo óbvio, mas indo além disso, eu acho que a gente precisa sempre tentar enxergar o outro e ver qual é a dúvida do outro, porque às vezes a dúvida do outro é a dúvida da maioria, a gente é a exceção que sabe a resposta, entendeu? Então... Por isso que eu acho legal a gente comentar sobre tatuagem. E eu queria entender por que tem muita gente... Eu acho que as pessoas pesquisam muito isso porque tem muita gente, muitos cristãos dentro da igreja, né? Principalmente gerações passadas. Gerações mais antigas que pensam que tatuagem não é um negócio que não se pode fazer. E tem gente que usa até... Acho que um versículo bíblico especificamente para isso. Então, eu queria que a gente conversasse, assim, tem uma argumentação bíblica? Tem alguma base bíblica para a gente dizer, não pode tatuagem? Como é que isso funciona? Tem uma base bíblica, mas é uma base bíblica que é usada de forma errada, né? Porque é aquela coisa, se você pegar e tirar do contexto, tudo fica fácil de você basear na Bíblia, né? Mas... Levítico 19, 28 é o versículo que geralmente é usado. Deixa eu pesquisar aqui na minha Bíblia. Levítico 19, 28. Aqui. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Esse é o versículo que mais usam para dizer, não pode fazer marca no corpo, né? Se eu não me engano, na versão da NTLH, aquela nova tradução da linguagem de hoje, diz até tatuagem mesmo, não diz marcas ou outras coisas, né? Eles acabaram mudando pra tatuagem mesmo. Vamos ver. E eu acho, né? Eu lembro de ter visto isso. Não, na NTLH tá assim, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no corpo. Sério? Uhum. Eu jurava que tinha alguma versão da Bíblia que tava escrito tatuagem. Deve ter. Mas enfim, esse versículo, a gente... É que é muito fácil, porque a maioria das pessoas leem sempre metade do versículo, né? Leem sempre um pedaço do versículo, que é, não ponham marca nenhuma no corpo de vocês. Mas a grande questão está na primeira parte, né? Pelos mortos não façam corte no corpo. Não é no sentido de, tipo, eu não posso, sei lá, o meu pai morreu e eu quero fazer uma tatuagem para eu me lembrar dele. Não é isso. É no sentido de usar isso como uma forma de louvor. Né? Louvar os mortos, sabe? Você usar o seu corpo para louvar alguma coisa que não é Deus, sabe? Uhum. Então é isso que o versículo está dizendo. Você não pode fazer
tatuagem se é nesse sentido. Se for algum ritual religioso, né, tipo assim, pra outra coisa. Exato. Eu até tenho um amigo meu, o pastor, o Thiago Surian, né? Se tu tá assistindo a gente, pastor, um abraço pra ti. Mas ele agora deve ter estourado o áudio com esse beijo. Mas editor tem que dar uma editada ali, né? Ele é um cara assim que se tu olha na rua, tu nunca vai dizer que ele é pastor. Assim, porque ele é todo roqueirão, ele tá sempre todo de preto e ele é cheio de tatuagem, tem brinco e coisa, né? E daí, se tatuagem é pecado, esse pastor é o primeiro que vai pro inferno, porque, né? Mas não é, então é no sentido de você não louvar os mortos. Ele até tem palavras em hebraico tatuado, que são palavras bíblicas tatuadas, né? E a tatuagem, ela pode ser sim usada para coisas boas, não só para louvar os mortos. E quando ela é usada para esse sentido ruim, daí que você não pode fazer, né? Sim, e eu acho que aqui a gente já quebra a argumentação que é muito utilizada, né, com essa base bíblica. Que nem o Martin falou, aquele versículo bíblico está falando de uma tatuagem com um propósito específico que é errado, né? Mas ela não demoniza é uma palavra? Acho que é, né? Não demoniza o ato de fazer uma tatuagem, né? Tá demonizando a tatuagem quando ela é para tal propósito. Um uso específico, né, da tatuagem, né? E, enfim, aqui a gente já tá dando a resposta da pergunta do vídeo, né? Então, assim, deixando bem claro, né, o que o Martin falou. O cristão com certeza pode fazer uma tatuagem. Agora, é interessante o que esse versículo traz, e eu acho que é o que a gente tem que conversar, né, a partir de agora. Ele traz uma condição, assim, tipo, peraí, se for pra isso, não. E eu acho que isso que a gente tem que cuidar. Não é fazer uma tatuagem por qualquer coisa e festa, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz. Eu não tô falando disso só porque é tatuagem. Com tudo que a gente faz, a gente tem que cuidar e pensar que imagem eu tô passando pros outros, que imagem eu tô passando de Cristo, né? Que testemunho eu tô dando, né? Será que eu tô cuidando do meu corpo mesmo? Enfim, tem todas essas coisas que vêm. Então, assim, sim, pode, né? Até porque tudo a gente pode fazer, mas nem tudo convém. E depende, às vezes tem um quando, né? Um porquê. A gente precisa entender essas outras coisas também na hora de fazer uma decisão. Exato. Algumas tatuagens, elas são testemunho, né? O meu irmão, ele tem uma tatuagem no braço, que é um crucifixo, é uma cruz com Jesus em cima, que ela tem um significado que foi um momento em que quase toda a minha família, eu fui o único que não participou disso, entre aspas, né? Mas toda a minha família, tirando eu, ficou muito mal no hospital. A minha mãe quase morreu. E estava todo mundo muito mal no hospital nesse momento. E daí meu irmão falou assim, se minha mãe sobreviver, eu vou fazer uma tatuagem, né? E daí ele foi lá e tatuou esse crucifixo no sentido de, tipo, foi Deus que fez isso, né? É um lembrete para ele de que Deus foi o responsável pela salvação. Exato, é um lembrete dizendo que se não fosse Deus ali, a minha mãe não ia ter sobrevivido, ninguém da minha família ia ter sobrevivido. Então ele fez essa tatuagem como um lembrete e como um testemunho. Porque quando as pessoas perguntam para ele por que ele fez essa tatuagem e para que ela serve, ele conta essa história, né? Então, essa tatuagem é um exemplo de testemunho. Agora, se eu tatuo uma caveira, um demonião nas minhas costas, será que isso é um testemunho, né? Será que isso é uma coisa que vai ajudar a pregar o evangelho? Tatuar um palavrão, uma frase meio nada a ver. Essas coisas a gente tem que sempre considerar, né? Então não é só, que nem eu falei, a festa eu vou fazer porque eu quero fazer, sabe? Eu acho que a gente como cristão... E, gente, eu repito aqui, eu não tô falando isso só porque é tatuagem, não é só porque é de certa forma, um tabu dentro da igreja. Não, é porque o cristão realmente, em tudo que ele faz, em tudo que ele escolhe colocar no corpo, em tudo que ele escolhe falar, ele precisa prestar atenção, porque a ideia é que a gente seja um espelho de Cristo. E a gente falha tanto nessa missão, a gente atrapalha tanto o Espírito Santo, sabe? E eu acho que a gente tem que sempre tentar não atrapalhar tanto ele quanto a gente atrapalha normalmente, né? E aí vem com essa sabedoria de tipo assim, tá, ok, eu tenho essa vontade de fazer uma tatuagem, mas por que eu quero fazer?
Será que isso faz sentido? Será que isso está alinhado com os valores de Cristo? Será que isso está alinhado com a Bíblia, sabe? E aí, realmente pensar, pode fazer, mas considera essas coisas antes, sabe? O testemunho. Exato. Uma outra coisa que eu queria falar também, o Martin falou muito de, assim, o que tu tatua, né? E o porquê tu tatua. Mas também, eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar é aonde, para que ela vai servir. Porque tem muita gente que, por exemplo, trabalha com idosos ou trabalha, talvez, em um local específico, em um contexto, em que aquela tatuagem, as tatuagens, né? Como o Martin falou, tem toda uma história de tatuagens. Em alguns contextos, as pessoas vão interpretar aquilo de uma forma diferente, né? Uma forma, talvez, que te prejudique. Então, vale a pena isso ser considerado também. Putz, eu quero fazer tal tatuagem, ou eu quero fazer uma tatuagem, mas eu trabalho com idosos. Será que vou passar uma imagem legal? Será que eu vou conseguir ser sal e luz? Será que isso não vai atrapalhar essa minha missão ali? Entendeu? Isso também a gente tem que considerar. E talvez tu vai achar um meio termo. Eu vou poder fazer a tatuagem, mas eu vou usar mangas longas quando, né? Talvez se for no braço. Enfim. Eu só tô trazendo aqui um outro ingrediente que também eu acho que a gente tem que sempre considerar, né? Tem várias coisas para considerar, não é só fazer a tatuagem e pronto. Com certeza. E tu também tem que ter a noção de que a tua tatuagem ela vai ser vista pelos outros, né? É uma coisa que é para sempre, né? Ou tu vai ter que pagar uma cirurgia extremamente cara e que dói muito para tirar ela a laser. Mas agora, saindo um pouco dessa questão espiritual, entre aspas, né? Pensa bem no que tu vai tatuar. Não tatua nome de namorada, não faz essas coisas aí. Isso é pedir para dar errado. E outra coisa é justamente aquilo que a Isa falou, né? Você tem que entender que mesmo que não seja errado, mesmo que você tenha essa liberdade ela pode chegar a ferir outras pessoas. O texto de 1 Coríntios 8, 9, ele fala muito sobre isso. Esse texto, ele é um momento em que ali o autor está falando sobre as liberdades, né, das pessoas. E aqui ele está falando especificamente sobre comer carne que foi usada para sacrifícios de outros deuses, né? Sim. Ele basicamente fala assim, vocês têm a liberdade porque vocês sabem o que isso significa. Vocês têm a liberdade para comer essa carne. Mas tem pessoas que não sabem o sentido disso que vocês estão fazendo. E essas pessoas que não sabem o sentido do que vocês estão fazendo, às vezes elas podem se ofender com aquilo. Então ele fala ali no versículo 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco, não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então, se alguém que não entende aquilo vê você fazer alguma coisa, né? Será que aquela pessoa não vai ser induzida ao erro? Não vai ser induzida ao tropeço? Então, por isso que é sempre bem complicado quando você decide uma coisa desse sentido, tipo uma tatuagem, uma coisa assim. Você tem que considerar muito bem as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que vão ver essa tatuagem, sem contar que você tem que considerar o fato de que será que essa tatuagem ela ajuda ou atrapalha na pregação do evangelho? Que efeito ela vai ter nas pessoas? Porque eu acho que hoje em dia existe uma narrativa muito forte na sociedade que é tipo assim, eu vou fazer o que eu faço e os outros que engulam. Mas eu acho que a gente como cristão, e mesmo se a pessoa não é cristã, eu acho que ela tem que ter noção de que existe pelo menos uma mínima responsabilidade que ela tem para com a interpretação da outra pessoa, tá? Ela não vai não vai controlar aquilo diretamente, tá? Não tem como a gente controlar a interpretação, como as outras pessoas veem o que a gente faz e fala. Não tem como a gente controlar isso 100%, mas existe uma responsabilidade no que a gente fala e a gente tem que ter noção de pelo menos um pouquinho do possível efeito que isso vai ter
na vida das outras pessoas. Então, que nem o Martin falou ali, talvez, dentro do contexto em que eu tô, talvez eu tenha um irmão que tá indo para um lado não muito legal, e talvez eu fazer a tatuagem pode influenciar ele de uma forma negativa, sabe? Pode passar alguma coisa. Isso a gente tem que considerar. Eu falei também, dependendo do contexto de onde tu trabalha, né? Tem gente que vai dizer, não, que se dane, eu vou e as pessoas que têm que interpretar do jeito que eu quero. Mas não é bem assim, sabe? Tu sabe que existe todo um histórico com relação à tatuagem que a gente tem que considerar, né? Então, tipo assim, não é só fazer e pronto, o outro que se ferre, que ele interprete do jeito que eu quero. Não funciona assim, né? As pessoas têm os seus estereótipos, a gente precisa considerar isso e a gente precisa sempre tentar enxergar como a gente pode se posicionar para tentar passar uma imagem adequada como cristãos, né? Sem contar que a gente tem que sempre lembrar aquele ponto de que a nossa vida não é para nós mesmos, mas é para o próximo. Então, se a gente tá com esse pensamento, tipo, os outros que se lasquem, eles que se lasquem, né? Será que a gente tá vivendo para o próximo mesmo e não para nós mesmos? Não, e tem outro detalhe também. O nosso corpo, agora me fugiu o versículo, né? Eu tenho que decorar esse versículo, porque eu falo muitas vezes dele. Mas é aquele versículo em que Paulo fala que o nosso corpo não pertence a nós, né? Acho que é Paulo que fala. O nosso corpo não pertence a nós, ele é de Cristo. Não tô lembrando. Tu não lembra desse versículo? Cara, tô muito triste agora, mas esse versículo existe. Eu juro que esse versículo existe, que ele fala que o nosso corpo não pertence a nós, ele é do Senhor, né? E isso é realmente verdade, principalmente quando a gente está falando do nosso corpo físico, né? Que nem eu falei, a gente deveria viver como cristãos uma vida de testemunho, pensar sempre na imagem que a gente está tentando passar, porque a gente não é chamado de cristãos à toa. A ideia é que as pessoas muitas vezes vejam a Cristo através da gente. É meio triste porque a gente sabe quanto a gente falha nisso, né? Mas esse é o objetivo. E como o corpo não é nosso, a gente tem que sempre ficar pensando assim, será que eu tô cuidando desse corpo que não é meu bem, né? Será que essa tatuagem que eu vou fazer, ela tá com um objetivo que pode prejudicar o meu corpo, né? Prejudicar a imagem desse corpo que não é meu. Enfim, essas coisas eu acho que a gente tem que considerar. Tu chegou a achar o versículo aí? 1 Coríntios 6:19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Viu? Falei que existia. Ele me olhou com uma cara esquisita, como não, se eu tivesse Não, eu olhei com cara esquisita porque eu não sabia. Não, eu olhei com cara esquisita porque eu não lembrava do versículo. Eu não lembrava do versículo. Não tava dizendo que tu também. tava errada. Não, eu já tinha usado esse versículo antes, porque eu acho que ele é uma mensagem muito importante que a gente precisa lembrar. Exato. Não só para essa questão de tatuagens, eu acho que tem várias outras formas que o mundo utiliza para tentar a gente destruir o nosso corpo, né? Sim. Imoralidade sexual tá por aí, né? Tem uma libertinagem absurda rolando com a questão do sexo. Esse versículo justamente está falando da imoralidade sexual, né? O versículo 18 é: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Daí vem o versículo: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Legal. Ó, viu? Eu falei, combinou. Porque realmente é uma coisa doida que acontece por aí, e eu acho que o versículo fala, né? Ele conclui dizendo, vocês não devem fazer essa tal coisa de imoralidade porque o corpo não é de vocês. E isso serve para outros contextos também, para outras situações. E eu acho que nessa questão da tatuagem a gente precisa trazer esse ponto também. Lembrar, poxa, não é meu o corpo. Então, será que eu deveria estar fazendo isso, né? Exatamente. E ali o final disso ali pode ser até a nossa conclusão aqui hoje, né? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Perfeito. Então tá aí a nossa resposta. Tatuagem pode, desde que vocês consigam glorificar a Deus com o corpo de vocês e com essa tatuagem no corpo de vocês. Perfeita conclusão. E eu acho que é isso, tá? Pode, galera, pode fazer a tatuagem. Mas vamos dar uma pensada, dar uma refletida, né? Vamos ver como é que tá a consciência. Sem tatuagem no rosto, sem tatuagem de nome da namorada, nenhum tipo de lágrima, nem nada, tá? Beleza? A gente tem que tomar cuidado. É que é uma daquelas respostas bem de cristão, de pastor, tipo assim, vamos
pensar um pouquinho vamos melhor. Dar uma pensadinha, né? Porque como cristão a vida é assim mesmo, a gente tem que ser cauteloso, né? E isso é tão bom porque a gente sabe, né? Porque a gente sabe que tem alguém que tá acima da gente, que sabe melhor, então vamos ser cauteloso para seguir o que ele colocou pra gente, porque ele nos ama, ele é um ser totalmente superior, que sabe tudo, né? E a gente não sabe nada. Então, acho que é mais legal esse caminho aí. Exato. Mas, acho que era isso, né? Tem alguma coisa que tu quer acrescentar pra finalizar o episódio? Pra mim tá perfeito assim. Galera, espero muito que vocês tenham curtido esse episódio. Espero que tenha ficado, assim, claro. Se não ficou, ou se vocês têm alguma dúvida ainda, ficou claro, mas tem alguma dúvida ainda, comenta aqui no YouTube pra nós, ou vai lá no nosso perfil do Instagram, @sustentadospordeus. Aproveita e nos segue se não segue e manda uma pergunta ou a tua dúvida, se tiver uma dúvida, por lá. Aproveita e compartilha esse podcast com aquela tua avó que não quer que tu faça tatuagem também, né? Manda uma indireta pra ela. Então, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por estar assistindo, por estar acompanhando a gente. Até a próxima. Até a próxima.